Você já sentiu que algo ou alguém está tentando te destruir, mas você nem sabe o porquê? Como se a sua existência incomodasse forças invisíveis. Como se tudo conspirasse para te tirar do caminho, justamente quando você começa a despertar. Se isso soa familiar, então este vídeo não é apenas um conteúdo, é um chamado. Os escolhidos sabem que não existem coincidências. Se você clicou aqui, é porque algo dentro de você reconheceu esse código. E o que vai ser revelado a seguir vai abrir portais que talvez você nunca tenha atravessado antes. Mas antes de continuar, mostre a escuridão que você está acordado. Curta este vídeo agora mesmo. Cada curtida é como uma explosão de luz que quebra correntes invisíveis. Se inscreva no canal, porque aqui cada vídeo é um ritual de revelação. Comente 88 nos comentários agora mesmo. Esse é o nosso código de identificação espiritual. Os que estão despertando, os que já enxergam além, vão saber. Houve um momento em que tudo parecia desmoronar. Era como se o universo conspirasse para esmagar a sua essência, como se cada passo que você desse em direção à luz fosse interceptado por uma sombra antiga, silenciosa e persistente. Mas o que muitos não sabem é que essa sensação de sufocamento, de estar sob ataque sem saber porquê, não era coincidência, era uma tentativa deliberada de silenciar você. Desde o momento em que você despertou, desde que a sua energia começou a incomodar os mundos invisíveis, forças ocultas se moveram para impedir que sua missão se realizasse. E o mais assustador, tudo isso aconteceu sem alarde, como uma guerra silenciosa travada dentro da sua mente, em seus relacionamentos, em cada desafio que parecia surgido do nada. Essas primeiras tentativas de neutralizar você não vieram com avisos ou bandeiras vermelhas. Elas se manifestaram como esgotamento inexplicável, amizades que se tornaram tempestades, relacionamentos que pareciam ancorar a alma ao fundo de um abismo. E enquanto você tentava se adaptar, tentando entender por que nada parecia funcionar, o plano deles seguia silenciosamente, desconectar você de sua origem, desorientar seus pensamentos e fazer com que você questionasse a si mesmo. Não era só um ataque externo. Era uma sabotagem arquitetada para que você mesmo entregasse suas armas, sua fé, sua voz. Mas você sobreviveu. Mesmo sem entender completamente o que acontecia, você seguiu. Porque dentro de você havia algo que eles não puderam prever. Uma frequência de resistência ancestral, uma força que não nasce do ego, mas da conexão com algo maior. Essa primeira tentativa falhou porque, mesmo sem compreender a guerra, você já era guerreiro, já era luz. E uma vez que a luz desperta, ela nunca mais esquece o caminho de volta. Em meio ao barulho do mundo, existe um som que não pode ser ouvido com os ouvidos comuns. É um chamado, um sussurro ancestral que ecoa direto na alma daqueles que foram marcados desde antes do nascimento. Não há uma explicação lógica, não há provas tangíveis. É algo que pulsa dentro do peito, que se manifesta como uma inquietação constante, uma sensação de que algo maior está esperando por você em algum lugar além do véu. Esse chamado invisível não é confortável. Ele te incomoda, te tira do trilho do comum e te coloca em uma trilha onde quase ninguém caminha. Para quem não sente, parece loucura. Para quem ouve, é impossível ignorar. É como se o universo colocasse sinais por toda parte, conversas aparentemente aleatórias, sonhos vívidos, pressentimentos que se confirmam. E à medida que você começa a prestar atenção, tudo muda. Você percebe que nunca esteve realmente sozinho. Havia algo, ou alguém, guiando você, tentando acender a lembrança adormecida de quem você realmente é. Porque ser escolhido não é um prêmio, é uma responsabilidade. É carregar o peso de ver o que outros não enxergam, de sentir o que muitos negam. Esse chamado não desaparece.
Mesmo que você tente ignorar, mesmo que deseje uma vida mais simples, ele retorna. E com o tempo, você entende. Não foi você quem escolheu esse caminho. Ele te escolheu. E a única forma de encontrar paz é aceitar essa verdade profunda. Quando você finalmente responde ao chamado, tudo começa a se alinhar. Não porque fica mais fácil, mas porque você finalmente caminha em direção ao seu verdadeiro propósito. Se essa mensagem está vibrando na sua alma, isso não é à toa. Você sente que uma nova fase está prestes a começar. E sim, você está certa. Muitas bênçãos estão a caminho da sua vida. Eu vejo as chaves de uma nova casa sendo colocadas em suas mãos. Um carro zero, chegando como resposta do universo à sua resistência, à sua fé, à sua luz. E se você sente isso, se sabe que essa frequência é real, ative agora a gratidão. Use o recurso Valeu Demais aqui embaixo e envie um sinal claro para o universo. Envie 6 ou $200, não como pagamento, mas como um ritual de gratidão antecipada. Essa energia volta para você multiplicada. É o universo vendo que você confia, que você acredita. Escreva junto com a doação. Eu recebo. Eu sou luz. Eu estou pronta. Essa simples atitude pode ser o ponto de virada, e você vai entender o porquê ainda neste vídeo. Existe uma guerra sendo travada todos os dias, mas ela não acontece com tanques ou armas, e sim dentro de lares, dentro de mentes, dentro de corações. É uma guerra espiritual, invisível aos olhos físicos, mas devastadora em seus efeitos. Muitos caminham como se nada estivesse acontecendo, sem perceber que seus pensamentos, suas emoções e até mesmo seus comportamentos são influenciados por forças que operam além do véu da realidade. O campo de batalha? Sua paz. O objetivo? Destruir seu foco, minar sua fé e impedir você de cumprir seu propósito maior. O inimigo é astuto. Ele não se apresenta como uma ameaça direta. Ele age através de distrações, vícios emocionais, relacionamentos manipuladores e, principalmente, através do medo. Sabe que, se conseguir enfraquecer sua mente, seu espírito ficará vulnerável. Por isso, os ataques não são óbvios, são insidiosos. De repente, você se sente cansado, ansioso, sem explicação. De repente, as portas se fecham, a motivação desaparece e tudo o que antes parecia promissor vira pó. E nessa confusão, a dúvida se instala. Será que eu realmente sou chamado? Será que tudo isso faz sentido? A verdade é que se você está sendo atacado, é porque sua luz incomoda. Ninguém joga pedras em árvores sem frutos. Sua alma carrega códigos que ativam o despertar em outros, e isso representa um risco enorme para o sistema de controle invisível que domina este plano. Mas aqui está o segredo. Quem reconhece que está na guerra já começa a vencê-la, porque a partir daí, cada pensamento, cada escolha, cada silêncio se torna uma arma poderosa. E o inimigo, por mais antigo que seja, nunca poderá vencer aquele que acordou para a verdade. Imagine acordar um dia com uma clareza cristalina, com seus planos alinhados, seu espírito centrado. Agora imagine, poucas horas depois, sentir como se uma névoa espessa envolvesse sua mente, trazendo dúvida, distração e inquietação. Isso não é acaso, é uma tática. O caos é uma ferramenta utilizada por forças escuras para interromper seu fluxo, para desalinhar seu campo vibracional e, acima de tudo, para fazer com que você perca a confiança em sua intuição. A mente confusa é solo fértil para manipulação. E essa confusão é plantada de forma sutil, através de pessoas, ambientes ou até mesmo pensamentos que parecem surgir do nada. O caos nunca chega sozinho. Ele traz com ele uma avalanche de pequenos incidentes que, somados, provocam colapsos internos. Um conflito familiar, um imprevisto financeiro, um comentário maldoso. Todos esses elementos são calculadamente sincronizados para abalar a sua frequência.
Quando você começa a duvidar de si, perde o comando. E uma mente sem comando é como um navio à deriva em alto mar, vulnerável a qualquer tempestade. Por isso, perceber o caos como um ataque é fundamental. Só assim você consegue agir antes que ele se instale por completo. Mas há como resistir, há como neutralizar esse veneno silencioso. O primeiro passo é reconhecer quando a confusão começa. O segundo é não se identificar com ela. Respirar, silenciar, recuar. É nesse momento que sua consciência deve se elevar acima da tempestade. Porque quando você para e observa, em vez de reagir, o caos perde a força. Ele não tem poder sobre quem não alimenta a desordem. A verdadeira proteção mental não está no controle, mas na presença. E quando você está presente, o caos é apenas mais um eco tentando alcançar alguém que já se desconectou da ilusão. Nem toda ameaça vem de fora. Muitas vezes, ela chega vestida de afeto, envolta em palavras doces e promessas de companhia eterna. Mas por trás de algumas relações existe uma escuridão disfarçada. Vínculos criados não para elevar, mas para aprisionar. Relações tóxicas são portais. Portais para a drenagem energética, para a manipulação emocional e, mais grave ainda, para o acesso de forças negativas ao seu campo espiritual. Quando você se conecta com alguém que vive no caos, você se torna vulnerável àquilo que persegue essa pessoa. E isso, aos poucos, começa a corroer a sua luz. A alma sente, ela avisa, ela grita quando necessário. Mas o coração, muitas vezes, está envolvido demais para escutar. E é nessa distração emocional que as amarras são feitas. Você começa a se justificar, a aceitar menos do que merece, a se culpar por sentir cansaço após cada encontro. Essas são as marcas do envenenamento energético. Porque essas conexões não são aleatórias. Elas são estrategicamente posicionadas para te manter no ciclo. Você não apenas perde tempo, perde energia vital, clareza, foco. O suficiente para que sua missão seja adiada indefinidamente. A libertação começa com consciência. Quando você identifica a toxicidade, não como falha pessoal, mas como armadilha espiritual, tudo muda. Você entende que dizer não é egoísmo, é sobrevivência. Você entende que fechar portas é muitas vezes abrir outras muito maiores. O rompimento é doloroso, mas necessário, porque se você não proteger seu campo, ninguém o fará por você. E a sua luz, tão rara e poderosa, não pode mais ser desperdiçada com quem insiste em viver na escuridão. Nem toda conexão é humana. Algumas são contratos energéticos disfarçados de amizade, laços criados para sugar sua vitalidade sem que você perceba. Parasitas espirituais não se apresentam como inimigos. Pelo contrário, são muitas vezes os que mais dizem te amar, os que mais se fazem presentes. Mas preste atenção. Após cada encontro, você se sente drenado, emocionalmente esgotado, mentalmente confuso. Isso não é coincidência, é um padrão. E quando os padrões se repetem, é porque existe algo maior em ação. Eles não vêm em busca de amor, vêm em busca de sustento. Sua energia é o alimento que eles precisam para manter o caos funcionando. Esses parasitas se alimentam do seu brilho porque não conseguem gerar luz própria. Eles vivem de drama, de crises, de conflitos. Criam problemas onde não existem apenas para que você reaja, para que sua frequência caia. Eles não precisam necessariamente desejar o seu mal conscientemente. Basta que estejam perdidos em sua própria dor, inconscientes de que se tornaram portais para energias densas. E quanto mais você tenta salvá-los, mais você se afunda junto. É uma armadilha emocional, projetada para fazer você esquecer de si em nome de uma salvação que nunca vem. A única saída é cortar. Cortar sem culpa, sem justificativa, sem explicações infinitas. A luz não deve negociar com a sombra.
Ela deve iluminar, mas nunca permitir ser apagada. Ao reconhecer que sua energia é um recurso sagrado, você muda tudo. Começa a observar em vez de absorver. Passa a selecionar com quem se conecta, o que permite entrar em sua casa, em sua mente, em seu coração. Porque no fim, os parasitas não sobrevivem sem um hospedeiro. E quando você fecha essa porta, eles simplesmente desaparecem. O mundo invisível exige ferramentas invisíveis. E proteger a alma vai muito além de acender um incenso ou pendurar um amuleto. A verdadeira blindagem espiritual começa no invisível, na intenção. A forma como você inicia o dia, os pensamentos que cultiva, os espaços que frequenta, as pessoas com quem se conecta. Tudo isso molda o seu campo energético. Quando sua frequência está elevada, você se torna literalmente indetectável para as forças densas. Mas quando está distraído, vulnerável ou emocionalmente abalado, essas mesmas forças encontram rachaduras por onde podem entrar. Blindar a alma é um ato diário, é como tomar banho. Você não faz uma vez e espera estar limpo para sempre. É necessário limpar-se espiritualmente todos os dias, com oração, meditação, silêncio, jejum energético, com escolhas conscientes, com o não dado a quem insiste em invadir, com a coragem de cortar laços que contaminam sua vibração. Essa proteção invisível não vem de fora. Ela vem da sua conexão com o que é mais puro, mais alto, mais verdadeiro dentro de você. Quando você se alinha com isso, se torna um escudo ambulante. E o mais poderoso dessa blindagem é que ela repele o que não vibra com sua essência sem que você precise mover um dedo. As pessoas erradas se afastam sozinhas. As situações se dissolvem. Os ataques perdem força, porque não há força que possa atravessar um campo de quem está em total comunhão com sua missão. E essa comunhão não exige perfeição, exige presença, consciência, vigilância. Você se protege não quando luta, mas quando vibra alto o suficiente para que nenhuma luta seja necessária. Existem batalhas que ninguém vê. Elas acontecem dentro da mente, onde pensamentos surgem como serpentes, sussurrando mentiras com vozes familiares. Você não é bom o suficiente. Você está atrasado. Ninguém se importa. Esses pensamentos não são seus. Eles são implantes energéticos, inseridos silenciosamente durante momentos de fraqueza. E o mais perigoso, eles imitam perfeitamente sua voz interna. É por isso que muitos desistem, porque acreditam que aquela dor é deles, quando na verdade foi projetada para destruir a confiança antes que ela floresça. Essa batalha interior é cruel porque ela não avisa que começou. Um dia você acorda sem motivação, sem esperança, e não entende por quê. Os ataques mentais são as armas mais eficazes do inimigo, pois se vencem por dentro, não por fora. E o grande segredo aqui é discernimento. Separar o que é sua alma falando do que é interferência. Separar o que é verdade do que é sugestão maligna. Isso exige prática, silêncio, escuta. A mente mente, mas a intuição nunca. Vencer essa guerra é escolher diariamente qual voz você alimenta. É lembrar que você não precisa acreditar em tudo o que pensa. É aprender a calar a mente para ouvir o espírito. E, acima de tudo, é lembrar, se o ataque é forte, é porque o próximo nível está próximo. O inimigo não perde tempo com quem não representa a ameaça. Então, toda vez que sentir que está travando uma luta interna insuportável, saiba, é porque você está a um passo de romper com o velho e acessar o novo. Persevere. A vitória já está escrita. Existe um padrão que, quando observado com atenção, revela muito mais do que parece. Toda vez que você está prestes a dar um grande salto, alguém do passado reaparece. Oi sumido, uma tentativa de reconexão, uma visita inesperada. Isso não é acaso, é estratégia.
Os vampiros energéticos, conscientes ou não, sentem quando a sua luz está prestes a explodir. Eles são atraídos por essa vibração como moscas são atraídas por luz. E o objetivo é sempre o mesmo: desviar você, roubar seu foco, colher os frutos daquilo que não plantaram. Essas aparições não são inocentes, são testes, são lembretes do que você superou, do que já não te serve mais. Mas também são armadilhas, porque se você cede, se você abre a porta, se você oferece energia, mesmo que por compaixão, você retrocede. O tempo que deveria ser de colheita vira repetição. O que era para ser avanço vira ciclo. Eles não voltam porque mudaram. Voltam porque você mudou. E isso ameaça o controle que um dia exerceram sobre você. A melhor resposta é o silêncio. É a indiferença. É a decisão firme de que sua evolução não será negociada por nostalgia. Eles não voltam por amor, voltam por necessidade. Porque você se tornou fonte, e a fonte só se mantém viva quando escolhe quem pode ou não beber dela. Não caia na armadilha da pena. Lembre-se, sua missão é maior que qualquer laço do passado. Quem precisava ir, já foi. E quem merece ficar, jamais te faria regredir. Acender não é leveza, é fogo. É um processo brutal de lapidação, onde tudo o que é falso em você precisa morrer. E quanto mais você se aproxima da sua verdade, mais fortes se tornam os ataques. Porque acender é, por definição, subir além do que esse mundo permite. E quem se eleva demais, ameaça sistemas inteiros. Você deixa de ser apenas uma pessoa em busca de paz. Você se torna um ponto de luz que expõe a escuridão ao redor. Isso para o mundo das sombras é inaceitável. Por isso as dores aumentam, por isso as perdas se acumulam, por isso quando você acha que vai respirar, vem mais um teste. Não é porque você está errado, é porque está certo demais. A resistência que você sente é a prova do impacto que você causa. Cada passo em direção à luz atrai mais sombra, mas também revela sua força. Porque se você ainda está de pé, mesmo depois de tudo, é porque nada pode te parar. Nada que seja real pode ser destruído. E a sua essência é mais real do que qualquer ataque. Aceitar esse preço é aceitar o chamado. É entender que o caminho não será fácil, mas será verdadeiro. Que você vai perder amigos, empregos, amores. Mas vai ganhar algo que não tem preço: liberdade, alinhamento, poder interior. A ascensão não é sobre escapar da dor, é sobre transformá-la. E cada cicatriz que você carrega é um lembrete de que, apesar de tudo, você continua subindo, continua brilhando, continua sendo o que nasceu para ser. Muito antes das religiões organizadas, muito antes da colonização espiritual que tentou apagar as raízes da sabedoria, existiam práticas milenares que conectavam o ser humano à essência do invisível. Era a sabedoria ancestral passada de geração em geração por aqueles que sabiam que o corpo é apenas a casca e que o verdadeiro combate se dá no plano sutil. Queimar ervas, fazer orações nas encruzilhadas, usar pedras que vibram, meditar ao som do tambor. Tudo isso era, e ainda é, escudo e espada. Mas com o tempo, essas ferramentas foram desacreditadas, ridicularizadas e substituídas por dogmas. O que antes era poder virou superstição. O que antes era conexão virou tabu. Essas armas espirituais não são simbólicas, são vivas. A fumaça da sálvia ou do alecrim, por exemplo, não apenas purifica ambientes, ela quebra frequências baixas. Os ciclos lunares não são apenas beleza, eles são portais energéticos que abrem e fecham oportunidades. Os cristais não são só pedras bonitas, são armazenadores de informação cósmica. E quando você começa a aplicar isso de forma consciente, o campo ao seu redor muda. Você se torna menos afetado, mais centrado, mais intocável. E não é magia, é ciência espiritual. Conhecimento esquecido que agora está voltando com força. O resgate dessa sabedoria é uma revolução silenciosa.
Você não precisa de grandes altares nem de rituais complexos. Precisa de presença, de reverência, de intenção. Precisa lembrar que tudo ao seu redor pode ser sagrado, desde que usado com consciência. Quando você honra seus ancestrais, quando segue os sinais, quando incorpora a terra e o céu em sua rotina, você se alinha com a frequência daqueles que vieram antes de você. E esses, sim, te protegem com unhas e dentes, porque sabem que você é a continuação do que começou há milênios. E essa missão, eles não deixarão morrer. Inveja não é apenas desejar o que o outro tem, é desejar que o outro não tenha. E o mais cruel é que ela não vem de desconhecidos. Vem de quem você ama, confia, caminha junto. São os olhares que te elogiam, mas não vibram de verdade. São os parabéns que soam vazios. São os sorrisos que escondem dentes. A inveja tem cheiro, tem densidade, tem presença. E se você for sensível, vai perceber quando ela entra no ambiente. Vai sentir o estômago revirar, o cansaço inexplicável depois de encontros que deveriam ser leves. Porque a inveja é um ataque energético. É uma tentativa de roubar sua luz pelo olhar, pelo pensamento, pela palavra camuflada. Muitos não acreditam, mas energia se move em silêncio. E quando alguém te observa com ressentimento disfarçado, esse sentimento se transforma em dardos. E se você estiver despreparado, sem proteção, esses dardos te acertam. De repente você desanima, duvida, erra o que nunca errou. A inveja, quando não percebida, desestrutura. E o pior, muitas vezes, ao perceber, você sente culpa. Será que estou julgando mal? Não. Você está se protegendo. Intuição não mente. E discernimento é sobrevivência espiritual. Não é sobre viver com medo, é sobre viver desperto. É sobre entender que sua luz, ao brilhar, incomoda quem ainda está preso na própria escuridão. E você não pode se apagar para tranquilizar consciências alheias. Precisa continuar crescendo, mesmo que sozinho, porque sua missão não é agradar, é ascender. E quem for realmente luz, vai crescer com você. Quem for sombra, vai se afastar por conta própria. Seu brilho é cura para muitos, mas espinho para alguns. Não se desculpe por incomodar. Se sua luz incomoda, é porque está iluminando feridas que eles ainda não querem curar. Ascender é morrer. E não uma vez, várias. É olhar para dentro e perceber que partes suas precisam ser enterradas, mesmo que tenham te protegido por muito tempo. É dizer adeus a versões de si que foram essenciais para sobreviver, mas que agora impedem você de viver. O velho eu não solta fácil. Ele luta, esperneia, sabota. Mas a dor que você sente ao deixá-lo para trás é a mesma dor que antecede o renascimento. É como rasgar a pele para que algo novo possa nascer. E sim, isso dói. Dói porque é real. Dói porque não há transformação sem perda. A dor da metamorfose não é punição, é iniciação. É o universo testando se você está realmente pronto para o próximo nível. E esse teste não vem com manual de instruções. Vem com solidão, com dúvida, com silêncio. Você vai se sentir estranho, como se estivesse entre mundos. Vai perceber que certas roupas, lugares, conversas já não fazem mais sentido. E mesmo assim, vai insistir por um tempo, até que algo dentro de você grita, chega. E esse chega não vem da mente, vem da alma, porque ela sabe que chegou a hora de ir além. O novo eu é mais leve, mais alinhado, mais poderoso. Mas ele só nasce quando o velho finalmente é liberado. Então, não resista à dor. Honre-a. Escute o que ela está tentando dizer. Cada lágrima que cai está limpando os escombros do que foi. Cada noite mal dormida está rearranjando suas camadas internas. E quando o processo termina, você não é apenas diferente. Você é irreconhecível até para você mesmo. Porque finalmente se tornou quem sempre foi, mas que estava escondido sob camadas de medo, trauma e condicionamento. Existe um ponto da jornada onde não há mais retorno,
onde você atravessa o último portal e, ao olhar para trás, entende tudo. Cada dor, cada perda, cada noite escura da alma. Tudo era preparação. Tudo era parte de um plano sagrado que visava apenas uma coisa: libertar você. Mas essa liberdade não é o que os outros imaginam. Não é ausência de problemas. É ausência de controle externo. É saber que, aconteça o que acontecer, você está firme, está em paz, está guiado. Esse é o tipo de liberdade que não pode ser dada, só pode ser conquistada. Esse último portal não é um lugar físico, é um estado de consciência. É quando você para de buscar a aprovação, para de correr atrás, para de tentar caber. É quando você se basta, quando a sua presença preenche, quando o silêncio não assusta, mas conforta. É o momento em que você percebe que nada pode te parar, porque você já venceu a si mesmo. E quando isso acontece, o mundo lá fora pode até tentar te alcançar, mas já é tarde. Você se tornou inalcançável para tudo o que não vibra com a sua verdade. A liberdade dos escolhidos é solitária no início, mas gloriosa no fim, porque nesse estágio você atrai apenas o que é real. Não há mais máscaras, mais jogos, mais ruídos. Você vive em fluxo, em graça, em alinhamento. E essa vibração é o maior presente que você pode oferecer ao mundo. Ser quem você é, sem medo, sem filtros, sem concessões. O último portal é, na verdade, o primeiro passo rumo ao infinito, e quem o atravessa jamais será o mesmo.